Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. E hoje, como prometido, em muitos dias atrás inclusive, estou aqui para falar da campanha do Fluminense no Mundial, que acho que era o único clube brasileiro que faltou fazer um vídeo a mais, né? Tipo, eu tinha feito um naqueles resumos dos jogos e tal, mas faltou um pouquinho falar a mais e é isso que eu vou cumprir hoje, porque o Flu, para mim, foi o melhor brasileiro no Mundial. A gente pode argumentar se pegou um caminho mais fácil, muito entre aspas, porque convenhamos, né? Não, você bater Inter de Milão, enfrentar o Borussia Dortmund jogando melhor, igual o Flu jogou, não é dos caminhos mais fáceis, né? Mas acaba chegando mais longe, é eliminado pelo Chelsea na semifinal e entregou muito além, acho, do que a gente esperava, pelo menos o que eu esperava. Antes eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. O canal em crescimento, ainda no começo, a gente não tem nem 2 meses de canal, então ajuda bastante se você fizer isso. E bora lá falar dessa campanha do Flu, que assim, como vocês sabem, o grupo do Fluminense eu achava acessível desde o começo. Por quê? Por mais que o Borussia Dortmund fosse um time que a gente sabe da capacidade, o Borussia não termina a temporada tão bem, né? O Borussia teve algumas... por mais que teve, nas últimas partidas da Bundesliga, acaba vencendo bem e tal, mas a eliminação para o Barcelona na Champions, mais a derrota... derrota não, né? Foi um empate para o Bayern de Munique na reta final da Bundesliga. Até acaba, como eu falei, acaba vencendo os últimos jogos e tal, mas não foi o melhor final assim, de temporada, ainda porque o Borussia também tinha feito uma primeira metade um pouquinho irregular, tanto que termina em quarto na Bundesliga, né? Então, por mais que tenha toda essa questão, eu achava que o Borussia era favorito. E o Flu fez um jogo melhor, né? Aquele jogo de estreia que termina em 0-0. O Fluminense joga mais, o Fluminense tem as chances mais perigosas. O Borussia até tem uma ou outra, né? Uma acho que acho que foi com o Guirassy e a outra foi o Brandt? Enfim, não lembro, mas o Flu teve as melhores chances, o Flu controlou mais o jogo no sentido de ser mais agressivo quando precisou, de tentar buscar o resultado a todo momento. Acabou que não conseguiu, terminou em 0-0. Na segunda rodada, foi o único jogo, inclusive, que eu não assisti no Flu, que foi contra o Ulsan Hyundai, né? Mas a gente esperava uma vitória do Fluminense, especialmente porque eu vi a estreia entre Mamelodi Sundowns e o Ulsan Hyundai, e o Mamelodi foi muito melhor. O Ulsan era um time que tecnicamente devia muito, ficava muito abaixo, né, dos outros. Então eu esperava, né, a vitória do Flu. O Flu até talvez tenha sido o pior jogo do Flu, né, na competição, porque sai atrás. Sai atrás não, né? Faz 1-0, toma a virada, depois busca a virada e no final do jogo já, né? Inclusive o gol do Freitas, que é o do 3-2, sai lá pro final, tipo, quase 40, e o do Germancano, Germancano não, foi do Keno, lá nos acréscimos já passei o quarto gol, mas o Flu conseguiu colocar em prática o que era o esperado, né? O que era esperado, que era a vitória, tal. E assim, aí você tem na última rodada o confronto contra o Mamelodi, que era uma equipe muito técnica, né? É uma equipe que eu particularmente não conhecia, mas um pouquinho antes do Mundial procurei muito, especialmente observando o canal Ponta de Lança. O canal não, né? Acho que eles têm um canal no YouTube, eu vou até abrir o Twitter aqui do Luiz Fernando Filho, que é jornalista e cobre muito bem futebol africano. Fica aqui a indicação, se você não conhece. Ele cobre muito futebol africano, tem muita... Eu acho que é Luiz Fernando Filho, pelo amor de Deus, eu falei... É isso mesmo, não, Luiz Fernando Filho, claro. No canal Ponta de Lança, ele tem muito conhecimento de futebol africano, eu li muito por lá no Twitter dele e tudo mais, e é um time muito técnico, né? O Mamelodi é um time de muita capacidade, mas ficava devendo muito na questão física, né? Até contra aquele famoso clichê, né, que o pessoal fala, os times africanos tal, não, o Mamelodi tem uma capacidade técnica muito grande, mas fisicamente fica devendo, né? Mesmo tendo bons jogadores ali, o Lucas Ribeiro, brasileiro, foi muito bem nesse Mundial, foi muito observado, né? Inclusive o Allende também, o chileno, né? Meio campista, muito bom jogador também, enfim. Então, é um time que deu um trabalho e até assim, nessa partida, acho que merecia a vitória, porque tudo bem, o Flu
não foi a todo momento buscar o resultado. O Flu estava classificando porque estava com 4 pontos, né? O Borussia também 4, o Mamelodi estava com 3 só, que foi da vitória sobre o Santos, precisava buscar o resultado, mas o Flu não forçou. Até acho que aí no segundo tempo o Flu deixou um pouquinho de jogar, mas o Mamelodi não conseguiu ser agressivo o suficiente para a classificação. E aí o Flu passa numa tranquilidade que eu até achava que deveria passar, né? Como eu falei, realmente esperava no começo da competição Borussia e Fluminense passando, mas a partir daí já dependeria muito do chaveamento, né? E quando você vê, caiu nas oitavas contra a Inter de Milão, você fala, já era, né? Já foi, agora não vai ter como, o Flu não vai conseguir passar, o time mais qualificado e tal. E surpreendentemente o Fluminense foi lá e conseguiu e vencendo bem, né? É importante falar isso. Eu acho que não foi tão dominante. Muita gente falou que foi dominante. Eu não acho que foi tão dominante assim. Mas assim, foi muito merecido. E em que pese que a Inter realmente colocou bola na trave e tal, né? Como o Flu, só para explicar também, né? Como o Flu passa em segundo, a Inter tinha passado em primeiro. O Monterrey passa em segundo no grupo deles. Muita gente esperava até o River Plate. Eu esperava o River Plate até, mas o River conseguiu vencer o Urawa, não conseguiu vencer o Monterrey e perdeu da Inter de Milão também na última rodada. Então, aí pegou Borussia, Monterrey e Inter e Fluminense. Em que pese a Inter ter mandado bola na trave com o Lautaro, quando ainda estava 1-0, depois a do Di Marco, acho que já estava 2, né? Mas assim, quando você enfrenta uma equipe de tanta qualidade igual é a Inter, em que pese também é justo falar, mas o Inzaghi tinha saído. É verdade, o Inzaghi é um baita treinador. O Inzaghi era o cara que moldou essa Inter de Milão para jogar da forma como eles jogam, né? No 3-5-2 quase clássico, né? Com muita agressividade na transição. É um contra-ataque muito forte que eles tinham. É uma equipe que muitas vezes, inclusive, conseguia chegar ao gol do adversário em poucos toques, né? Sempre de primeira, e você tinha muito também da capacidade dos zagueiros de saírem jogando, além, claro, do talento do Lautaro Martínez na frente, o Dumfries fazendo uma ótima temporada. Aliás, as 2 últimas temporadas do Dumfries são muito boas, né? No meio você teve o Barella também fazendo um grande campeonato. Enfim, então, por mais que realmente não tinha o Inzaghi, é verdade, tem uma queda de qualidade, a Inter meio que desmorona quando perde o campeonato italiano para o Napoli. Nas 2 últimas partidas ali já vai muito mal no campeonato italiano. Depois vocês viram aquela paulada que foi na final da Champions pro PSG, claro. Mas ainda assim, né? É muita qualidade. E o Flu venceu muito bem dentro das suas limitações, controlando muito o jogo também. Acho que foi o famoso soube sofrer, né? É clichê falar isso também, mas é o famoso soube sofrer. As chances que a Inter teve foram normais de uma equipe que tem tanto talento que uma hora vai conseguir criar. Você não vai conseguir 100% inibir o adversário de tanta qualidade de criar em algum momento, né? Mas foi lá, faz 1-0, faz um 2-0 no final do jogo, matando a partida também. E avança para um Al Hilal que também surpreendeu o Manchester City. Eu esperava o City passando, é bem verdade. E o Al Hilal conseguiu naquele jogo meio maluco, né? Termina 4-3 e tal. E o Flu também, a todo momento. Contra o Al Hilal, eu até acho que teve um equilíbrio maior por parte do Al Hilal conseguir criar muito. Mas aí talvez seja porque o Al Hilal joga de uma forma, curiosamente, com o Inzaghi, né, que era o técnico da Inter e acabou indo para o Al Hilal, mas joga de uma forma muito física também, e que mesmo assim não deixa o talento de lado. Tem ótimos jogadores, o Marcos Leonardo é um centroavante muito interessante, um centroavante forte que sai da área, que tem capacidade para atacar as costas dos defensores com velocidade também, é muito importante. O Malcom, que nem fez um grande jogo, mas é muito bom jogador também. O João Cancelo, que é um lateral construtor de muita qualidade. O João Cancelo poderia muito bem ser um meio campista, né, de tanta qualidade que tem. Enfim, são vários ali. A zaga deles é muito forte, né, com o Koulibaly, o João Moutinho. É o João Moutinho, né? Só para ver se eu não falei besteira até, mas eu acho que eu não falei, né? Não, o Rubem Neves, tá vendo? O João Moutinho, esquece, viajei. O Rubem Neves e o Renan Lodge, que até foi um cara que falha, né, nesse jogo. O Renan Lodge defensivamente nunca foi grande coisa, né? Mesmo quando estava no auge na Europa, acaba falhando. Mas que ainda assim é um jogador de muita capacidade, né? Utilizado mais até como um zagueiro pelo lado esquerdo no time do Al Hilal. Mas o Flu
consegue, dentro dali do contexto do jogo, que era muito mais complicado do que, por exemplo, o Ulsan, por exemplo. Acho que era um jogo muito mais complicado, o jogo contra o Al Hilal, do que o jogo contra o Ulsan. Não só pela questão da qualidade, óbvio que a qualidade técnica do Al Hilal era bem maior, mas o contexto da partida em si, toda a questão do nervosismo. Eu nem estou falando das temperaturas, tá? Porque todos os jogos praticamente foram calor, foram difíceis e tudo mais. Mas, e ali, dentro de uma equipe que muito capacitada, muito física, e mesmo assim o Flu conseguiu passar muito bem. Tomou um empate, é verdade e tal, mas conseguiu ser dentro ali da maior parte, vai. Eu ia falar da partida inteira, não foi a partida inteira, vai. O Al Hilal teve um momento ou outro que foi bem superior, logo depois que empata, por exemplo, teve chance de virar, mas o Flu vai muito bem. E aí, quando a gente chega na semifinal contra o Chelsea, que, curiosamente, né, se a gente pegar a regularidade, o Chelsea foi muito menos do que a Inter durante o campeonato inteiro, a temporada inteira, né? Só que aí é bom a gente falar também que, óbvio que o campeonato inglês é mais qualificado do que o campeonato italiano hoje, pelo menos na minha opinião, claro. Mas o italiano também impõe muitas dificuldades. Muita gente não assiste, né? Tem aquela visão, o italiano era bom dos anos 90, começou nos 2000. Não, o campeonato italiano é muito bom. Taticamente falando, por exemplo, tem muitos times que jogam de forma diferente, que te entregam soluções diferentes. É bem interessante assistir. Mas esse Chelsea também é muito irregular. Só que o Chelsea fez uma baita partida contra o Fluminense. Assim como já tinha feito contra o Palmeiras também, o Chelsea dominou os dois jogos ali completamente, bem diferente do que foi contra o Flamengo, por exemplo, que o Chelsea perde com o Flamengo sendo superior o jogo inteiro. É claro, a gente pode comparar também, de repente eles não estavam jogando com a mesma concentração, o mesmo nível físico na primeira fase do que no mata-mata. Pode ser, mas aí paciência, né? A gente não tem como saber isso. Mas o Chelsea foi realmente dominante a todo momento, e com a adição do João Pedro, que, querendo ou não, todo mundo sabia dessa regra antes do campeonato, você pode achar certo ou errado, mas todo mundo sabia que essa regra existia já. Teriam contratações, né, da parte da fase de grupos para o mata-mata, o Chelsea inscreve ele, e hoje, para mim, a principal deficiência do Chelsea é o centroavante. O Nicolas Jackson não é confiável, o Liam Delap acabou de chegar, e eu também não acho que ele seja aquele centroavante para chegar, e não, esse é o cara, não acho. Acho que o João Pedro é muito mais que ele, por exemplo, e nem o João pode ser unanimidade, eu acho, no momento. Mas o João entrega movimentação, o João entrega uma capacidade de jogar próximo dos meio-campistas do Chelsea muito maior do que os outros dois. E crueldade, né? A lei do ex, fazer o quê? Acontece. Uma boa partida também do Pedro Neto. O Nkunku fez um bom jogo também, ele que fez uma temporada bem ruim, eu esperava muito mais dele, fez um bom jogo também. Então, o Chelsea é o time dos altos e baixos. Cucurella fez um bom jogo também. Cucurella vem fazendo um bom mundial, inclusive. Mas é um time de altos e baixos, mas que contra o Fluminense, contra o Palmeiras também, demonstrou um controle e uma superioridade que talvez fosse a esperada, né, dos europeus sobre os brasileiros. Mas, enfim, finalizando, acho que dentro das limitações o Fluminense foi muito bem. O Renato Gaúcho não é um treinador ruim, ele não é o que ele diz que é, né? O Renato se coloca em um patamar também que ele não tem. Mas muitas vezes as pessoas aqui no Brasil tiram ele como técnico, é o boleirão, peladeiro e tal. Não, ele tem as suas ideias sim. Ele, quando eu digo ele, é comissão, tá? A gente não fala sempre de outros técnicos falando, mas isso é o auxiliar dele que faz. Não interessa, mas tá ali na comissão dele. Mudou a equipe durante o torneio quando precisou, jogou com uma linha de 5 na defesa contra a Inter de Milão, jogou com 3 zagueiros contra o próprio Chelsea, fez uma montagem diferente de um jogo para o outro, se mostrou um cara adaptável, claro, contou com jogadores fazendo o Mundial, a competição da vida, o John Arias, que é um jogador espetacular, todo mundo já sabia disso, né, também, não é como se fosse uma novidade, mas fez uma competição espetacular, tem que estar no time dos melhores da competição, o Arias, jogou muito. O Thiago Silva também é outro, né, que não é novidade, mas fez uma baita competição. O Hércules, que é um ótimo jogador, eu já tinha falado muito dele no meu primeiro canal, se você não sabe, que é Jogo Falado, eu falo muito do Santos. Eu já tinha falado em algum outro momento que o Santos deveria ir atrás dele, ainda no Fortaleza, muito bom jogador esse menino. Não começou bem no Flu, mas acho que esse Mundial muda muito a visão que a torcida vai ter dele. Enfim, posso falar de outros também, o Inácio fez um bom Mundial, o Ignacio, né, melhor dizendo. Fez um bom Mundial, o Fábio também, não que seja surpresa também, fez um ótimo Mundial, enfim. Acho que o Fluminense fez tudo o que era possível para ir até onde deu. Perdeu para um time melhor, acontece. Se tivesse perdido para a Inter de Milão, também seria normal, mas a Inter, numa fase ruim,
o Fluminense foi lá e aproveitou, então mostrou muita capacidade, repito. Acho que não tem muito o que criticar, o que dizer de, poderia ter feito isso, poderia ser melhor naquilo. Não, realmente o Fluminense foi até onde dava. Claro que você chegar tão longe e perder na semifinal é triste. Imagino que deve ser, ainda mais uma competição novidade, uma competição única, que você não tem certeza se vai estar na próxima, né? É muito mais fácil você classificar para jogar uma Libertadores, por exemplo, do que jogar o Mundial, óbvio, o Super Mundial, aí, a Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, deve doer muito, mas foi uma baita competição no Fluminense que, no final, perdeu por de melhor. É só isso, não tem... Acho que não tem muito segredo nisso, né? Até aí vi muita gente levantando aquele debate, mas o dinheiro e tal. Tudo bem, gente, mas até aí os times brasileiros em relação aos times argentinos, uruguaios especialmente, colombianos, a gente também tem muito mais dinheiro. E aí? É normal, infelizmente o mundo é assim, acontece. Mas a campanha do Fluminense foi muito, muito boa. E acho que não tem nenhum torcedor do Flu, de verdade mesmo. Eu não sou torcedor do Flu, mas eu acho que não tem nenhum que fale que não, realmente, a gente foi mal nisso, foi mal naquilo. Acho que é muito difícil a gente achar alguém que pense assim. Não sei. O que você acha? Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!